E eu convido você a abrir lá em Romanos capítulo 12. Romanos 12, nós iremos ler nesse comecinho os versículos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Pode acessar, por favor, se você tem celular e tem a Bíblia no celular, acesse. Ou se você tem a Bíblia impressa e quiser compartilhar com quem está ao lado também, para que possa ver e acompanhar a leitura desse texto, que diz o seguinte: portanto, irmãos, eu estou lendo na NVI, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você ler em algum momento a carta aos Romanos numa sentada só, se você quiser ler a carta aos Romanos como um livreto, como um livro, você vai perceber que o capítulo 12 é uma mudança. É o que a gente chama no texto, para quem estuda muitos textos, é uma dobradiça. No capítulo 12, Paulo ele começa uma mudança não de assunto, mas na abordagem do assunto. Então, até o capítulo 11, Paulo está falando sobre a justificação pela fé e pela graça em Cristo Jesus. Até o capítulo 11, Paulo está falando da graça de Deus em Cristo Jesus que nos alcançou, que veio até nós, pecadoras que somos. Paulo, inclusive, começa essa carta mostrando que todo ser humano ele é culpado diante de Deus. E não só Adão e Eva, na história bíblica, Tem gente que fica chateado com Adão e Eva na história bíblica, Por que Adão fez isso? Por que Eva fez aquilo? Mas na verdade eles nos representavam ali, como Paulo muito bem vai colocar no capítulo 5, versículo 12, nós fomos representados por Adão e Eva como humanidade ali naquele momento do pecado, da queda que é narrada em Gênesis. Então todos nós somos culpados. Paulo começa por esse caminho, dizendo: olha, você e eu, todo ser humano está perdido. Bom, isso é até fácil da gente reparar, nas conversas aí, por aí, enfim, nas conversas, nas rodas sociais, vira e mexe a gente escuta isso, alguém dizendo: olha, o mundo está perdido. Ele está perdido, porque você assiste jornal, é só desgraça, você liga a TV, é só desgraça, você conversa com os vizinhos, é só desgraça, então o mundo está perdido. Então a impressão que nós temos é que estamos perdidos, mas Paulo vai dizer: olha, isso é fato. O ser humano sem Deus está perdido e ele é culpado. Só que Paulo não para por aí, porque essa mensagem é uma mensagem muito triste, É uma mensagem sem esperança. E Paulo, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem sem esperança. Paulo continua falando e mostrando que Deus decidiu, pela sua graça, pelo seu amor, se oferecer a nós, vir até nós, se sacrificar no nosso lugar. Por tanto amor que Ele tem por nós, Ele mesmo deu um jeito nisso tudo, para que a nossa culpa fosse paga, para que de fato pudéssemos encontrar esperança e sermos encontrados nele, na esperança que vem dele. Então Paulo fala desse amor, dessa graça, desse sacrifício de um Deus que decide não matar, mas decide morrer por nós. Um Deus que ele decide morrer ao invés de nos aniquilar. O jeito de Deus, o jeito que Deus dá a toda essa história é morrer no nosso lugar, é se sacrificar no nosso lugar para que pudéssemos voltar a ter esperança. Deus então está consertando a humanidade. Deus está consertando a história, inclusive até não só seres humanos, mas toda a criação está sendo consertada, renovada por Deus, restaurada, redimida por Deus. Então Paulo passa esses 11 capítulos
falando sobre isso. E aqui no capítulo 12 ele faz uma mudança, por isso que você começa percebendo aí que ele fala, portanto, algumas versões falam, rogo-vos, pois, né? Pois, portanto, mostra que o que ele vai falar está ligado, conectado ao que ele já estava falando. E Paulo vai falar, olha, ao olhar para toda essa misericórdia de Deus, inclusive uma das versões diz, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, versículo 1, capítulo 12, ou seja, ao perceber tamanha misericórdia de Deus, Paulo ele fala que tem uma saída para nós, ou só uma consequência, uma maneira de responder a esse amor de Deus, e é isso que ele vai falar no capítulo 12, versículo 1. Ora, portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. A resposta a todo esse amor, a tamanha graça e sacrifício do próprio Deus, que vem até nós e que se propõe a nos redimir e redimir toda a criação, a resposta clara para Paulo é que ofereçamos as nossas vidas a Deus. Só tem uma resposta: Senhor, muito obrigado pelo teu amor, está aqui a minha vida é inteiramente para o Senhor. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que se ofereçam como sacrifício vivo. E ele diz sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele usa a palavra santo, e eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite sobre santidade. Eu acho que há muita confusão no entendimento do que é santidade. E eu não vou conseguir, nesse pequeno tempo que a gente tem, esgotar o assunto, né? A gente poderia conversar várias horas sobre isso. E também não tenho a pretensão de conseguir explicar claramente o assunto. É um assunto complexo, é um assunto controverso às vezes, e que eu acho que tem sido mal explicado nas igrejas, infelizmente. E eu quero tentar apontar um caminho para você e para mim em relação ao que é santidade, porque parece-me que Paulo disse que a resposta é viver em santidade, uma vida ofertada a Deus santa, para que seja agradável a Ele. E aqui eu acho que se nós estamos aqui nessa noite, de alguma maneira, em certa medida, nós estamos buscando a santidade. Nós queremos ser santos perante Deus. Nós queremos agradar a Deus. E o texto continua, ele diz: não se amoldem, no versículo 2, ao padrão desse mundo. Não imitem os costumes e o comportamento desse mundo. A NVT acho que vai traduzir dessa maneira: não imitem os costumes e comportamento desse mundo. Me parece que isso está conectado com a questão da santidade. Só que aqui é que mora a confusão, que as pessoas não conseguem responder muito bem. Me parece que os crentes, os evangélicos no Brasil, não têm conseguido responder muito bem o que seria não tomar a forma do mundo. Eu vejo muitos crentes evangélicos brasileiros tentando ir para um extremo nessa história. Me parece que na cabeça de muitos não tomar a forma do mundo é não se assemelhar em nada ao mundo. Parece que os crentes viraram de outro mundo, parece que eles vivem em outro planeta, em outro universo, em outra dimensão, porque a gente não pode ter a forma do mundo. Gente, a gente mora no mundo. Nós temos costumes do mundo. A nossa cultura, e a cultura paraense, diga-se de passagem, é uma cultura muito forte, muito bonita, é uma cultura mundana. Me parece que os crentes estão dizendo assim: não. Tem crente, inclusive, adotando uma cultura e costumes judaicos que nada tem a ver com a gente. Mas tem crente assoprando chofar nas igrejas, tem crente se vestindo como judeu. Nós somos brasileiros, eu estou no Brasil, crentes no Brasil.
nós somos brasileiros, nós estamos inseridos dentro de uma cultura, dentro de costumes, então é aqui que mora a confusão, porque muita gente começa a reagir falando, não, o que Paulo quis dizer é que ser santo é você ser separado do mundo, e ser separado do mundo é você então não ter costume algum, cultura alguma, é não ser parecido em nada com as pessoas do mundo. Mas gente, eu vou já dizer para vocês, isso é impossível, nós moramos no mundo. Então a gente tem que começar a pensar em como fazer isso. Talvez a gente vai ter que começar a confeccionar nossas próprias roupas. Aliás, tem lojas de moda que a gente tem coisa mais cafona. Desculpa, tá? Você pode ficar chateada comigo, mas loja de moda evangélica. E aqui você veio, que diabo é isso? Moda evangélica. Se eu vejo uma placa assim, loja de moda evangélica, eu já corro para o outro lado da rua. Eu não quero nem ver que é essa moda evangélica. Pelo menos para mim, eu falo, nossa, isso aí é uma coisa que eu não vou usar. Aliás, de moda aqui na mídia, quem entende é o Dani. Então, se alguém quer um consultor de moda, vai até o Daniel pode te ajudar. Ele me ajuda também, ele dá dicas para mim. Tem que até perguntar mais para ele sobre moda, né? A gente tem uma moda legal, e a moda do Daniel é mundana. Ele se veste bem, ele se veste de acordo com este mundo. Então, gente, sabe assim, parece que ele está viajando na maionese, né? A gente não entende o texto, a gente começa a ler a Bíblia de um jeito esquisito, sem olhar com calma para os parâmetros das Escrituras, entender o contexto, a cultura, entender o que Paulo está dizendo, ou o que a Bíblia está dizendo. A gente começa a viajar um pouco na maionese. O que seria isso? E eu estava falando com a Ju em casa, que as pessoas que pregam nesse texto, eles não conseguem explicar o que seria isso. O que eles dizem é, olha, não podemos nos conformar, não podemos tomar a forma do mundo, não podemos, como um copo que se enche de água, encher da forma do mundo, nós não podemos seguir os padrões, mas ninguém explica que padrões são esses, o que a gente não pode, como que é isso aí. Na verdade, talvez o conceito de santidade na cabeça de muita gente é o famoso, são aqueles dualismos, né? São aqueles dualismos. O sagrado e o profano, as coisas da igreja e as coisas do mundo, né? Eu acho que talvez seja isso. O pode e não pode, isso que a gente pode, isso que a gente não pode. Eu acho que as pessoas ficam presas nesses dualismos e tentando viver uma santidade fora desse mundo, uma santidade que não é possível viver e que sequer é pedida por Deus quando a gente vai olhar para as Escrituras com muita calma e com honestidade. O que seria isso? Bom, quando a gente fala sobre Deus ser santo, e a Bíblia fala sobre Deus ser santo, tanto na tradição de Israel quanto na tradição cristã, por exemplo, se você pegar Levítico capítulo 11, Levítico 19, você vai perceber Deus falando para o povo de Israel, sejam santos porque eu sou santo. O capítulo 11, a gente tem que tomar muito cuidado. No capítulo 11, o contexto é Deus falando para Israel, dentro da tradição de Israel, alimentos que eles podiam consumir ou não. E tem uma série de regras lá, né, de casco fendido, né, de ruminar, e tem uma série de regras engraçadas. Inclusive, se você for para aquela que fazia parte do contexto da época, eu falo engraçado isso hoje, né? Porque se nós lemos o capítulo 11 de Levítico, a gente come um monte de animal que está lá, a não ser que você seja vegano, nós comemos. Então, se a gente for olhar o texto de maneira literalista, nós já estamos errando. Se a gente quiser ser como judeu, a gente já está errado, porque a gente come os animais lá que eles não podiam comer. E naquele contexto Deus diz, olha, façam do jeito que eu estou falando, porque sejam santos, porque eu sou santo. Então, como entender o conceito de santidade lá? Bom, Pedro vai usar esse mesmo texto e citar na sua primeira carta, no capítulo 1, falando, olha, sejam santos, porque Deus disse isso, sejam santos porque eu sou santo. Então a gente precisa olhar o que é isso, mas quando Deus diz que Ele é santo, é que Ele é pleno. O ser santo, quando a gente fala sobre ser santo, na nossa cabeça geralmente vem o quê? Quando a gente pensa assim,
eu preciso ser santo. Ou, fulano é santo. O que vem na nossa cabeça quando a gente fala sobre santidade? Pensa rapidinho aí. Geralmente a gente está pensando sobre perfeição moral, ou perfectibilidade moral. Geralmente a gente está pensando nisso. Uma pessoa santa é uma pessoa perfeita, ou quase perfeita, porque a gente vai entender que, biblicamente falando, não existem pessoas perfeitas, mas quase perfeitas. A gente pensa em pureza moral, não é verdade? Hoje de manhã eu fiz uma coisa que eu perdi algumas horas da minha manhã, e eu fiquei triste por isso, porque eu não estou muito bem, estou com sinusite e tal, e eu falei, mas deixa eu investir um tempo nisso aqui. O que eu fui fazer? Eu fui ver e ouvir mensagens sobre santidade, mensagens de pregadores, de pastores reformados sobre santidade. Eu fiquei muito triste, muito triste. São mensagens muito pesadas. É um jugo, é um fardo pesado, um jugo complicado jogado sobre as pessoas. Porque santidade tem sido pregada como pureza moral, como perfeição moral. E os pastores pregam isso de boca cheia, a partir deles mesmos, como se eles fossem perfeitos, transmitindo uma sensação de perfeição e exigindo do povo que sejam perfeitos. Isso é pesado demais, porque quando você começa a escutar esse tipo de mensagem, você é colocado num lugar de culpa, você é colocado num lugar de terror, porque você olha para a sua vida e fala, peraí, esse eu não consigo, ser desse jeito aí, eu não consigo, jamais vou conseguir. Porque essa perfeição que eles cobram é você jamais ficar irritado, jamais falar palavrão. Ser santa é nunca falar palavrão, lascou. Nunca ficar irritado, lascou. Nunca mentir, lascou. É difícil, é pesado. E eu comecei a gente faz duas coisas na vida que a gente se arrepende. Primeiro é investir tempo nesse tipo de coisa, a segunda é ler os comentários. Aí eu fui lá, eu leio os comentários, né? A galera vibrando com esse tipo de pregação. Nossa, aí está a mensagem do Evangelho. Esses estão pregando a mensagem do Evangelho, porque a igreja está mundana. Cuidado com os comentários, puxa vida. A igreja está encharcada do mundo, a gente tem que voltar para o Evangelho. Teve uma pessoa, uma senhora, que comentou assim: realmente, na minha cidade eu não tenho encontrado ninguém santo. Como se ela fosse a única santa da cidade dela. Ela, a santidade, não encontra ninguém santo na cidade dela. Não era de Belém, tá? Não era de Belém a pessoa, mas esse tipo de comentário, de entendimento sobre a santidade, as pessoas têm se colocado num pedestal, num palco de santidade, de perfeição moral, inclusive, que não existe. E quando vem um pastor e alimenta esse tipo de sentimento e de entendimento, a coisa só ferve. E a maneira como as pessoas reagem realmente, nós não podemos nos assemelhar aos ímpios. Nós não podemos ter contato com os ímpios, nós temos que resistir aos ímpios. Nós temos que resistir aos pagãos. E começa aquele orgulho evangélico que trata aqueles que não são como se nada fosse. Isso nada tem a ver com o que Deus fala sobre santidade. Jesus vai falar sobre santidade.
me parece que quando Jesus fala sobre santidade, ele fala sobre amor, sobre amar. Olha que interessante, por exemplo, se você abrir lá no Evangelho de Mateus, deixa Romanos marcado, vai para Mateus capítulo 5. Mateus 5, a partir do versículo 43, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, Jesus dizendo: ame seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. A interpretação que os mestres da lei estavam trazendo para aquele tempo das Escrituras era: olha, ame o seu próximo, mas o inimigo não é o seu próximo. A interpretação é: olha, a Bíblia diz, que diz desde o Antigo Testamento, que nós devemos amar o próximo. Mas a maneira como eles estavam interpretando é: quem é o próximo? Essa era a pergunta. E o próximo para eles naquele tempo não era o inimigo. O inimigo não era o próximo, porque era para amar o próximo e odiar o inimigo. Aí Jesus vai corrigir essa interpretação dizendo: olha, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Não é para odiar os inimigos, mas é para amar os inimigos. Inclusive é para orar em favor delas, orar em favor daqueles que os perseguem. E no finalzinho, Jesus vai dizer assim, versículo 48: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É um paralelo, é uma paráfrase do sejam santos, porque Deus é santo. Jesus vai falar: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí você já está pensando: opa, então está falando para ser perfeito. Hoje está falando para ser perfeito. Então o que Deus quer de nós é perfeição. O que Deus quer, o que Jesus quer de nós é retidão. Bom, a palavra perfeição talvez não seja uma boa tradução do que Jesus está falando aqui. Inclusive há um texto também paralelo, contando a mesma história, só que Lucas contando lá no capítulo 6, é a mesma narrativa, só que na perspectiva de Lucas. Lucas vai trazer essas mesmas palavras de Jesus, dizendo o seguinte: olha, sejam misericordiosos, como misericordioso é o Pai de vocês, o Pai Celestial de vocês. Porque perfeição aqui tem a ver com maturidade, perfeição tem a ver com completude, plenitude, com amor, com misericórdia. E Lucas então já traz essa ideia de que sejam misericordiosos. Me parece Jesus jogando luz na questão do sejam santos, porque eu sou santo, mostrando que se nós entendermos que ser santo é ser puro moralmente falando, perfeito moralmente falando, nós estamos perdidos. Nessa vida aqui nós não seremos como o Pai Celestial é. Ele sim é perfeito. Ele não é. Ele não mente como um ser humano, como um homem. Ele é perfeito, ele anda em linha reta, ele é justo o tempo todo, ele é amoroso o tempo todo, ele é misericordioso o tempo todo. Nós não somos. E Paulo, na mesma maneira de entender, se você continuar lendo o capítulo 12, ele vai dizer algumas coisas sobre santidade. O que seria oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como a gente pode agradar a Deus então com a nossa vida? O que é a santidade? Se a santidade então não é simplesmente ou tão somente a perfeição moral, o que seria a santidade para nós, pecadores e pecadoras que somos? Eu entendo que a santidade ela é muito mais relacional. Ela tem a ver com a nossa relação com Deus, com o Pai Celestial.
com a nossa busca pelo Senhor, nosso entendimento de quem Ele é, desse Deus que é santo, completo, que se basta, que é autossuficiente, mas que é tanto amor, graça, misericórdia. E a santidade também tem a ver com a nossa relação com os outros, a maneira como nós nos relacionamos com os outros. A santidade dá uma consciência de que Deus, sendo santo, Ele está presente nas nossas vidas, de que Ele nos ama incondicionalmente, de que não há nada que a gente faça que nos separe do amor de Deus. Então eu tenho essa consciência de que, por mais pecador ou pecadora que eu seja, Deus continua vindo atrás de mim por seu amor e por sua graça. Ele está ajeitando as coisas, eu não consigo ajeitar. Eu não consigo ajeitar a bagunça que é a minha vida, mas Deus consegue. Inclusive a bagunça interior eu não consigo ajeitar, mas Deus consegue. Deus trabalha para isso, Deus faz essa obra. Então eu tenho essa consciência de que Deus está fazendo isso, e essa consciência desse amor de Deus me leva a amar os outros, a me relacionar com as pessoas com base no amor. O amor aqui é a base da santidade. Se eu tentar viver uma vida perfeitinha, uma vida reta, sem amor, Paulo vai dizer que qualquer coisa que eu venha fazer sem o amor é barulho, tão somente. Coríntios capítulo 13. Não tem valor algum. Eu posso ser um profissional mais excelente, mais honesto, mais justo, mais reto em Belém, dentro da minha profissão. Mas se eu faço o que eu faço porque eu quero ser reconhecido por ser o mais justo, o mais honesto, o mais reto, e nisso tudo não tenho amor, de nada vale. Paulo vai dizer. Eu posso tentar ser o crente mais honesto, mais reto, que dá o melhor testemunho em Belém, mas se não tiver amor, de nada vale. Talvez isso seja legalismo, religiosidade. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não se conformar ao padrão desse mundo, ou a não imitar os costumes e comportamento desse mundo, a gente precisa entender, pensar um pouquinho mais como na época, porque Paulo era um cara que tinha vindo de uma religião muito forte. Ele era um homem muito religioso, muito zeloso pela sua religião. Paulo era um fariseu, um mestre da lei, um legalista, por assim dizer. Ele tinha vindo desse meio, e eu tenho certeza que Paulo não estava interessado em dizer às pessoas que voltassem para o legalismo. Pelo contrário, Paulo é um cara que aponta o tempo todo para a graça de Deus, para a graça de Deus, para as misericórdias de Deus. Paulo não tinha interesse em falar para as pessoas: olha, vocês têm que viver observando os 613 mandamentos da religião judaica. Paulo não tinha interesse nenhum nisso. Na verdade, a gente precisa pensar que Paulo não estava aqui dizendo: olha, sejam mais religiosos. Uma visão, uma leitura nossa, que a gente faz na nossa época. O que Paulo está chamando de padrão do mundo, eu creio que inclusive entraria a religiosidade. Costumes e comportamentos, às vezes a religiosidade, às vezes nós somos religiosos. E a religiosidade, inclusive, é um padrão do mundo. O mundo é um mundo religioso. O mundo é um mundo religioso. Quantas religiões nós temos? Quantos são religiosos? O nosso país é um país religioso. Então será que Paulo está preocupado em que sejamos mais religiosos? De maneira alguma. Inclusive a gente precisa pensar se a gente não adotou um padrão do mundo religioso e que a gente está no automático. A gente está indo no automático dentro desse padrão. E isso não é necessariamente uma vida santa, é uma vida religiosa. Uma vida religiosa.
Mas Paulo ele deixa muito claro isso, e eu quero dar dicas, porque senão a gente fica aqui muito nesse campo mais subjetivo. Eu quero terminar de maneira bem prática, dando 3 dicas então dentro do texto, para que sejamos mais santos. Para que sejamos mais santos. A primeira dica é: adore mais. Adore mais. Adore mais. É interessante que Paulo vai dizer aqui a partir do versículo 3, ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não tem um conceito, não tente fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito, com a sua força. Não tente ser essa pessoa religiosa que tem as suas convicções religiosas e que entende que aquelas convicções são a verdade e que você tem que destruir as outras mentiras e tudo mais. Paulo está dizendo: olha, tira, abaixa a bola. E quando a gente abaixa a bola, quando a gente, por assim dizer, a gente esquece o nosso ego, a gente não infla o ego, mas a gente esquece o nosso ego, a gente começa a olhar para o Senhor de uma outra maneira, como adorador. E muitas vezes se colocando diante de Deus como: Senhor, eu não sei quase nada, eu não entendo muita coisa, mas uma coisa eu sei, que o Senhor é Deus, e que eu nasci para adorar, que eu quero cultuá-lo. Mas é o que Paulo fala, né? Que esse é o vosso culto racional, ofereçam suas vidas. Então minha dica é: adore mais. E como eu faço isso? Invista mais tempo com o Senhor no seu dia. O Dani trouxe uma reflexão sobre o tempo. Às vezes a gente está no automático, a gente acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. E come no tempo que dá durante esse trabalho. E aí a gente não tem um tempo de solitude, de contemplação. Nós não tiramos tempo para ler as Escrituras, para refletir na palavra. Nós não tiramos tempo para orar. Oramos muito pouco. Muito pouco. Nós não jejuamos para ter o foco na oração, na intimidade com o Senhor. Jejum é bíblico, tá, gente? Jejum é bíblico. Mas jejum não é essa loucura que fazem por aí. A Bíblia é muito equilibrada. Primeiro, quando você jejuar, você não tem que contar para ninguém. Tem pastores que ficam fazendo jejum de dias aí, que é anunciando para Belém inteira. Olha, o nosso pastor é muito santo, ele está fazendo jejum de 40 dias, já viajou na maionese. Primeiro, que não tem que estabelecer dias e nada disso. Segundo, é que a Bíblia fala que você não tem que contar para ninguém. E se alguém perceber que você está um pouco abatido, que você não está comendo, você tem que lavar o rosto e manter ali a fisionomia bem, você não precisa sair falando para ninguém. É uma coisa sua com Deus. E a outra coisa, jejum não é tirar chocolate. Tem uns jejuns por aí que é dieta crente. Não, vou fazer jejum de uma coisa que eu gosto muito. Eu estou tirando a Coca-Cola que eu tomo todo dia, gente. Isso não é jejum. Eu estou cortando chocolate. Eu não estou comendo doce. Isso é dieta. Jejum é você de fato parar de se alimentar por um tempo. E se você já fez jejum intermitente, se você já fez jejum de crente, sei lá qual jejum você fez, você sabe que quando você está em jejum, você se concentra mais, você tem um foco maior. E o foco é naquele relacionamento com Deus. A relação com o Senhor. Adore mais. Invista mais no seu dia com o Senhor. Se você gosta de ouvir músicas que falam de Deus, escute mais músicas. Se você gosta de contemplar a natureza, busque contemplar mais a natureza. Leia mais as Escrituras, invista mais tempo na reflexão, em pensamentos que são sobre o Evangelho. Adore mais ao Senhor. Adoração não é só o que acontece no culto público. Aliás, isso aqui é uma pequena parte. Adoração é o que acontece no nosso dia a dia. Nós adoramos a Deus em todo momento.
A nossa vida é uma vida de adoração. E eu estou dizendo para você que quer ser mais santo, adore mais. Adore mais. E a segunda dica é: sirva mais. Eu não estou falando de servir na igreja, eu estou falando para servir a todos e todas, a servir a cidade, servir a família, servir os vizinhos, servir os amigos, servir a igreja. Sirva mais. Paulo vai dizer aqui: olha, Deus, nós somos como um corpo. Olha o versículo 4: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de pregar, profetizar, use da proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Paulo está dizendo: olha, Deus deu dons a nós, a igreja, para que a gente possa servir. Então sirva. Você está oferecendo a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Sirva mais. Sirva com o dom que Deus te deu. Coloque-se à disposição das pessoas para servir. Coloque-se à disposição da igreja para servir. Coloque-se à disposição da comunidade para servir, dos seus vizinhos. Sirva mais. Exerça os dons que Deus te deu. Pare de viver para si tão somente e viva para o outro. Você quer ser santo como Jesus? Eu quero ser santo como Jesus? Então sirvamos. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por que ele disse que não veio para ser servido e para servir? Porque ele é santo. Por isso, você está entendendo como santidade é muito mais prático do que aquela onda que a gente coloca, né, de ódio, perfeição moral. Santidade é não fazer isso, não fazer aquilo. Gente, santidade é relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, adore mais, sirva mais. E interessante, ontem eu li para o pessoal da banda, versículo 11, aqui do capítulo 12, diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Na NVT vai falar: sirvam com empolgação. Na NVT vai dizer: não sejam preguiçosos, mas sirvam com entusiasmo. Ou seja, a gente tem que servir com entusiasmo, que a gente tenha alegria em servir, que seja muito bom servir, que a gente se empolgue em servir, porque isso é ser santo. O quanto a gente está disposto a servir o nosso bairro, por exemplo, a nossa cidade. Bom, a gente é bom em criticar, e a gente às vezes tem muita razão no que a gente critica. Não estou dizendo que não tenhamos razões para criticar, às vezes, a cidade, a organização, né, como está indo as coisas. Mas o que nós temos feito para mudar? Se eu não tenho servido a cidade, é melhor ficar quieto. Porque eu sou mais um que não tenho feito nada para servir a cidade. E se queremos ser santos, nós precisamos servir. Então sirva mais. E por último, última dica, né? Adore a Deus mais, adore mais. Sirva mais. A última dica que está no texto é: ame mais. Ame mais. Ame mais o outro. Olha só o que Paulo continua dizendo no capítulo 12. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Um textinho que a gente usava muito em casa com as crianças. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amem mais. Inclusive no texto Paulo vai falar de inimigos. Paulo vai falar para não se vingar. Paulo vai falar: olha, ame seu inimigo, amontoe brasas na cabeça dos seus inimigos. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem.
Te fizeram mal, faça o bem. Te odeiam ou te odiaram, ame. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que eu estou dando um conselho, uma dica aqui. Quer ser santo? Ame mais. Ame mais. Eu acho que aqui é onde se conecta tudo quando a gente fala sobre o amor. Não tem como falar sobre santidade e não falar sobre amor. Uma coisa está conectada à outra. Olha só o que Paulo diz já no capítulo 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo está cumprindo a lei. Olha aqueles exemplos que ele dá. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame seu próximo como a si mesmo. Quer ser santo? Quer viver uma vida agradável a Deus? Uma vida reta? Ame o seu próximo como a si mesmo. Se você amar o seu próximo, você não vai cobiçar. Se você amar o seu próximo, você não vai adulterar. Se você amar o seu próximo, você não vai furtar. E Paulo vai dizer que qualquer outro mandamento se resume nisso. Jesus já havia dito isso. Quando foi perguntado sobre a lei, qual era o mandamento mais importante? E Jesus fala: olha, a lei se resume a amar a Deus e amar o próximo. E olha o que Paulo continua dizendo: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, concluindo, o amor é o cumprimento da lei. Se a vontade de Deus é que sejamos santos, e essa vontade de Deus está conectada ao cumprimento da sua lei, dos seus mandamentos, em nenhum momento eu disse que não está, entenda bem claramente isso, mas o que eu estou dizendo é o que vem do mais profundo da nossa alma, e tem a ver com a nossa compreensão de santidade. Se nós tentarmos por nós mesmos, simplesmente por cumprir a lei, pela obediência, a gente não vai conseguir, a gente vai se frustrar. Mas se entendermos que o amor é o cumprimento da lei, aí fica mais claro para a gente. É amar a Deus e amar o próximo. Fica resumido, fica menos complicado, menos complexo. Eu não preciso ficar pensando em 613 mandamentos diários para cumprir. Amar a Deus e amar o próximo. Isso é ser santo. As pessoas estão às vezes escravas de regras, de mandamentos, escravizadas por isso, sendo que na verdade o que Deus quis foi libertar o povo com seus mandamentos, inclusive o povo de Israel. Lá em Êxodo 20, quando Deus vai dar ali os 10 mandamentos, ele começa dizendo: olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão do Egito. Deus tira o povo da escravidão, Deus não coloca o povo na escravidão. Os mandamentos são para a liberdade, não para a escravidão. O amor liberta, gente. O amor nos liberta. Nós não estamos presos ao jugo duro, ao fardo pesado da lei, mas nós estamos conectados ao Deus que é amor. E se queremos ser santos como Ele é, se nós estamos nesse processo de santificação, é amar. Vai nessas dicas que eu dei nessa semana. Adore mais, sirva mais, ame mais. Eu creio que Deus tem algo importante, interessante para fazer na sua vida e na nossa vida como igreja esse ano, também nesse sentido. Uma amiga, saudosa amiga, já faleceu, infelizmente. Saudosa amiga, companheira de lutas, que nos amou tanto, a gente amou tanto ela. Certa vez ela chegou para mim e falou: Rômulo,
você é diferente do outro pastor que estava aqui, né? De outra igreja que eu pastorei. Eu falei, é mesmo, Cris? É? Ela falou, não sei, o outro pastor era mais santo que você. Eu falei, é? Como assim? Não sei, ele tinha um jeito mais, né? Ele era mais sério, ele falava dos assuntos, você é muito escrachado, você fala assim, né? Você é legal o jeito que você faz, mas você é muito escrachado, você tem um jeito que não é de pastor, né? E ele tinha um jeito mais santo e tal. Depois de um tempo, tanta coisa aconteceu nessa história, que eu cheguei para ela e falei, Cris, lembra daquilo lá? Lembra? Aí a gente deu risada, eu falei, Cris, você me deu um elogio naquele dia. Eu não recebi como crítica. Porque esse estereótipo de santo aí eu não quero ter não. Mas eu desejo que a minha vida, a minha conduta seja cada vez mais parecida com a de Jesus no pó da vida, na caminhada nesse mundo com nossos irmãos e irmãs, no adorar, no servir e no amar. E se eu não pareço ser tão santo assim, como o estereótipo que as pessoas colocam dentro da religião, beleza. Mas eu quero ser mais parecido com Jesus, mesmo que as pessoas não compreendam de cara. Porque eu não sou Jesus, Jesus de fato é perfeito. Então se você andar comigo, você vai perceber um monte de defeito. Mas uma coisa eu tenho certeza, você vai perceber em mim, alguém que busca adorar o Senhor, que busca servir, que busca amar. E se eu andar contigo também, eu vou perceber isso. E eu quero perceber isso. No chão da vida, na vida ordinária, na vida comum. E sejamos santos, como Deus é santo. Sejamos santos como Jesus é santo.